Beleza. Pode continuar, Gil. E aí o pastor estava fazendo a defesa? Sim, aí eu pude ver que o pastor ele saiu em defesa dessa banda e tal, e foi muito infeliz na frase, ele pontuou algumas coisas, eu acredito que ele foi muito infeliz. Eu lembro de uma frase que ele falou, que foi a que mais me gravou, que ele disse que vocês que são crentes, louvem para os crentes, preguem para os crentes. A gente tem como alvo o mundo, né? E a gente usa as nossas estratégias, falando que tentando, né, se defender por conta da banda ter misturado alguns louvores seculares, algumas músicas seculares com louvor e tal. Aí, vendo o senhor falar desses louvores que saíram em meio sofrimento, de orações, súplicas, é uma versão tão grande com os nossos dias, né? Era isso que eu queria falar. Não, sim. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, irmãos, que é muito importante para que vocês no futuro não tenham nenhuma barreira, tá? Antigamente, nos dias de Wesley, principalmente, John Wesley tinha um irmão que era chamado Carlos Wesley, que também foi um grande compositor. Enquanto Carlos Wesley tocava, John Wesley pregava. Olha que fantástico, hein? Um foi um grande líder pregando e levando multidões, e o outro foi um grande adorador e poeta que também atraía multidões para que o irmão trabalhasse um com o outro e montasse ali a sua obra. Mas acontecia uma coisa durante esse período pós-reforma, que foi o seguinte: algumas músicas que eram cantadas nos cabarés, os ministros de música daquele dia, eles pegaram as letras de alguns hinos e colocaram com a melodia dos cabarés. Aí talvez você fale, pastor, olha aí, tá vendo? Ó, então quer dizer que o que o irmão Gil acabou de dizer desse pastor, ele está fazendo o que é correto. Eu não quero fazer um juízo de valor, tá, Gil? Não quero. Eu, particularmente, eu não gosto dessa estratégia que esse pastor está usando, esse grupo. Respeito, mas não gosto. O nosso contexto é outro. O nosso contexto é muito diferente. Hoje, só para você ter uma ideia, Gil, nós temos um acervo musical muito grande. Nós temos muita criatividade de música, de melodia. A gente tem uma história de música muito grande. A gente não precisa pegar carona no mundo. Naqueles dias dos avivalistas, as pessoas viviam nas minas, elas não eram educadas, não sabiam ler e escrever. Então, eles queriam utilizar, e foi uma estratégia que eles usaram, e deu tanto certo que aquelas músicas de cabaré foram esquecidas na história, e o que perdurou na história foi o hino do cantor cristão da harpa cristã. E a melodia ficou. Eu, particularmente, não gosto dessa aplicação. Sabe aquela ideia de que Jesus curou cuspindo? É uma exceção na história. Quando Paulo entrega as roupas dele para que fosse levado ao enfermo, são as exceções. Então eu acredito que Deus pode fazer algumas coisas. Só que assim, eu não gosto muito, porque nessa ideia, muitas vezes a gente acaba se amoldando muito às práticas do mundo. E aí a gente começa a abrir demais, e aí quando vai ver, a igreja realmente perdeu a sua identidade, sabe, de sal e de luz. Então, assim, é uma observação, mas eu entendi perfeitamente. E eu respeito, eu particularmente não gosto muito, entendeu? Quer comentar mais alguma coisa? Eu lembro muito daquela palavra que está em Tiago, né, que fala da amizade com o mundo, aqueles que se aproximam do mundo, que buscam a amizade do mundo, o amor do Pai não está nele. Eu, 1 João. eu, é isso, 1 João, exatamente. Minha mente já me leva direto para esse texto, assim, a primeira coisa que me vem. Não, você não está errado, Gil. E outra, vou dizer aqui para você, tem coisas assim que a gente vai olhar assim, vai achar estranho. Agora, Deus é Deus, ele pode fazer. É nisso que a gente, por exemplo, a gente debate, a gente questiona, a gente diz, olha, e cada igreja local segue o seu rumo, né? Pastor Johnny, o senhor Amém. ia comentar alguma coisa também há pouco, e aí a gente...
Desculpa, eu não lembro. Eu não Não lembro, me então. recordo. Não. Então, tudo bem, então fique em paz. Não tem problema, não. Felipe, quer comentar alguma coisa? Essa questão é muito simples. Com Wesley deu certo porque olha os frutos que deram. Basta ver os Sim, frutos que essas igrejas atuais estão tendo. Pelos parabéns, frutos filho. conhecerei, Parabéns. né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Parabéns. Então, que, Parabéns. né, que Parabéns. frutos que deram naquela época. Olha os frutos que estão dando hoje. Hoje nós Parabéns. estamos vendo uma igreja progressista, uma igreja que se amolda ao mundo. Ah, mas estou usando uma estratégia. Eu lembro até que o Zezinho falava, o pastor José Ribeiro, tem pessoal que faz pegadinha para atrair não crente, né? Não, Ah, é. dá aquela cara de mundo na igreja para atrair, aí, te peguei. Verdade. Ah, Não é? boa, boa. Gostei da Pegadinha do malandro. analogia. Então, não, basta ver os frutos. Olha, Se por a falar isso, estratégia for Felipe, boa e de Deus, o fruto é bom. não, foi fantástico, Felipe, porque, irmãos, tem vezes que Deus pode fazer uma exceção num grupo, aqui, outro acolá, e a gente vai ver o fruto, né? É isso aí. Então, por isso que não Então, tem como a gente fechar, mas a gente olha assim e questiona, porque de cara a gente já faz uma outra leitura, parece que quer criar uma igreja inclusiva, né? O problema é esse, a igreja Então, inclusiva. o que tem acontecido nos nossos dias atuais é isso, essa igreja inclusiva, onde não há uma transformação genuína de vida. Vinde como estais e continue como está? Não pode. Isso aí. Vinde como estais, escute a palavra e mude de vida, se arrependa e dê uma volta, dê uma volta de 180 graus e se converta a Jesus Cristo, mude de vida, dê frutos dignos de arrependimento. Essa é a grande Exatamente. pegada do Parabéns. evangelho. Você resumiu bem, filhote. Wesley com a Por isso que é gostoso fazer teologia, porque muitas vezes num momento como esse, você vê ao nível de discussão. A gente, eu poderia ter feito aqui há pouco uma afirmação até censurando Wesley, os irmãos nos dias de Wesley. Mas assim, muitas vezes a gente não sabe do momento. Vou dar um exemplo, irmãos. Tem pastores que muitas vezes chamam na sua igreja um médico famoso. E o médico não é nem cristão. Aí outros olham e falam, tá vendo? Ó, pôs no púlpito um médico, tá vendo aí, ó? A igreja desviou, é o mundo. Você está entendendo? Deus sabe por que ele chamou aquele médico. De repente, a igreja está precisando de alguma educação na questão de saúde. Eu me lembro de um pastor americano que ele falou certa ocasião que quando ele olhou para a igreja dele, ele viu metade da igreja obesa e acima do peso, e a outra metade não. Ele falou assim, e ele lembrou do pai dele, que o pai dele tinha morrido de um infarto fulminante, e ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu rebanho. Vou ter que começar a ensinar eles a comer direito. Oh, parece loucura, né? Mas, de repente, é um pastor que está preocupado com seus membros. Na cultura americana que come errado demais, os membros vão morrer. Não vai ter uma sucessão saudável. No momento que você ensina a pessoa a comer direito, você está dando uma vida longa para ela e para a família dela. É uma coisa tão simples, né? Então, chamar uma pessoa que é famosa, um gastronomista, né, uma pessoa que entende de gastronomia ou entende de comida, de repente a gente vai criticar, mas Deus sabe o motivo. Por isso que, assim, irmãos, a gente tem que discutir, ouvir tudo, reter o que é bom, aplicar o que importa para a gente, o que não importa. Eu, particularmente, como eu disse, eu não gosto dessas estratégias, mas o fruto vai determinar. Essa questão de ser inclusivo, irmãos, vai muito mais do que o estilo musical, viu? Podem ver que hoje a igreja ela tem que funcionar direitinho como um cinema, ela tem que funcionar direitinho com o horário, você tem que estar padronizadinho Irmãos, a gente tem que saber que é Deus quem conduz a nossa vida. A gente tem que ter critérios, tem que ter tudo, mas, irmãos, cada igreja tem o seu DNA, cada grupo tem sua característica, mas essa questão da igreja emergente, nós chamamos, né? A igreja é emergente, ela tenta agradar os clientes. Isso é perigoso, entendeu? Porque Jesus não tentou agradar os clientes, Jesus pregou a salvação. Paulo não agradava os romanos eles eram depravados, eles tinham práticas homossexuais, e ele já começa no capítulo 1 rasgando o verbo. É contra a maré, né?
é contra a cultura. Então, vamos pensar sobre isso, tá bom? Beleza? Lembrou, Johnny, o que você ia falar ou não? Não, então bora. Não, Bora para a acabei aula. de estar em outro lugar. Então, beleza. Então, agora, irmãos, a gente vai aqui para o resumo, tá? Porque é a síntese do que a gente leu, né? A síntese do que a gente viu. E agora a gente vai só ler aqui, rapidamente, o resumo, a parte que fala sobre essa questão Eu acho da que até sei adoração. que vídeo. Hã? Fala, Felipe. Eu acho que até sei que grupo é esse que o Ivandilson tá falando. Ah, Que eu acho que foi até, né? Acho que foi, não sei, acho que foi Você até viu alguma daquele coisa? vídeo que eu mandei pro senhor. daquele lá? Que eu mandei pro senhor esses dias. Ah, entendi. Eu acredito sim. É bem Os conhecido. caras chegaram ao ponto absurdo de fazer uma dança hindu em cima do púlpito. Isso aí já foi extrapolado na estratégia, né? É, Uma dança em uma dança que é característica de uma dança para Shiva, né? Aí os caras já foram longe demais, né? e é nisso que a gente tem que tomar cuidado e ter postura firme e não ceder, porque chega uma hora que você não consegue voltar mais. Esse é o ponto, né? A gente não consegue mais voltar. E não volta mais, não tem sentido, né? Certa ocasião, eu conversava com um amigo, né? E esse amigo falava assim, a Igreja Católica ela tem que se reformular, e tal, e tal, e tal, porque senão não vai ter adeptos. E aí eu falei para ele, olha, muitas vezes você está preocupado, as pessoas pensam nisso, porque isso é uma linguagem de mercado, né? A gente tem que ter os clientes, né? E muitas vezes, vamos falar aqui abertamente, aqui fazendo uma crítica a esse pensamento, muitas vezes a gente, como cristão, a gente está dessa forma. A gente está querendo agradar, ou melhor, que nem esse meu amigo, a gente está querendo agradar todo mundo, né? E a conta não fecha para Deus, né? Então a gente tem que saber o que é, o que não é. Não estou dizendo aqui com isso que a gente tem que fazer igual a Igreja Católica, se unir aos nossos dogmas, não é isso. Mas pode ver, a Igreja Católica, por exemplo, ela tem os seus postulados, ela segue firme, porque ela não está preocupada ali se ela vai agradar muita gente. Eu não sei se vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio. Vocês conseguem compreender a minha linha de raciocínio sobre o que eu quero dizer? E é o que acontece, inclusive, com... Desculpa. Eles têm ali os seus credos, por exemplo, a mariolatria, eles não abrem mão. Você quer adorar Maria? Não quer, então vai embora. Eles não abrem mão. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente fica querendo agradar todo mundo, gente. Não dá para agradar todo mundo. Então, é claro, a gente não vai jamais ter idolatria, mariolatria, mas a gente também tem que ser uma pessoa que compreenda a linguagem do judeu, do grego, do louco, mas sem matar a nossa essência, né? Então, vocês compreenderam a analogia que eu quis fazer, né? Não sei se fui muito feliz, mas perdoe o vosso professor, quando a gente não fizer uma analogia. Mas o Felipe lembrou uma coisa legal que o Felipe contou sobre arapuca, né? Você faz uma arapuca para catar os ímpios. Eu vou contar para vocês aqui, para a gente ir para o próximo ponto rapidinho. Eu tive essa experiência com um colega real, ele me contou, eu sei, um irmão que eu fui fazer uma visita, né, onde ele trabalhava e tal, e ele chegou para mim, pastor, vem cá, me tira uma dúvida, ele trabalhava ali na Santa Efigênia, junto com o irmão Ricartes, que era da nossa igreja. E ele era um cristão muito piedoso, ele falou assim, pastor, eu fiz um negócio, eu não sei se está certo não, mas eu estou aqui com uma dúvida, me esclarece. Eu falei, então me conta, filho, o que foi? E eu falei, ai meu Deus, lá vem, né? Aí ele disse o seguinte, meu vizinho morava assim, meu vizinho mesmo, né? Ele é o cara duro, eu prego o evangelho e nada, eu falo de Deus e nada. Teve um dia que ele me procurou desesperado, pastor, porque tinha terra preta no portão da casa dele, o homem doidó. E aí já veio para minha casa e falou, meu irmão crente, vem cá, crente. Fizeram macumba, é terra de cemitério, vai para matar. E aí o irmão, pelo amor de Deus, é de morte. É trabalho de morte. Ele, ai meu Deus,
vou para a igreja. E foi para a igreja e aceitou Jesus e tal. Falei, e aí, irmão? Só que quem jogou terra preta fui eu, pastor. Falei, meu irmão, pelo amor de Deus. Falei, filho, o que você fez? Ele falou, o camarada não queria ouvir o evangelho, não queria ouvir nada. Eu fui lá e botei terra preta lá. Eu sei que isso não pega nada, mas ele... Eu falei, filho, você está usando as ferramentas do capeta para ganhar o auxílio do capeta, pelo amor de Deus. Pastor, mas deu certo. Eu falei, filho, meu filho, não pode, filho. No dia que ele descobrir que você fez isso, você vai perder a credibilidade, meu irmão. Vocês riram, né? Mas olha, o irmão na Arapuca, né, Felipe? Que criativa, hein, cara? Essa nunca me passou na cabeça. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um revólver e botar na cabeça das pessoas, né? Aceita Jesus. Vocês viram que doideira? Aí eu gastei um tempo ali explicando, eu falei, não, meu irmão. E é por isso que, ó, guarda essa máxima. Eu aprendi essa máxima com o Ricardo Gondim. Eu aprendi com ele. É verdadeira. Posso não concordar hoje com muita coisa que ele está fazendo, mas muita coisa ele fez e eu aprendi. Ele diz assim, nós somos o povo que fazemos o que está certo e não o que dá certo. Verdade. O que está certo está na palavra e não o que dá certo. Teologia da prosperidade dá certo, mas não está certo. Pô, terra preta na casa de alguns dá certo, mas não está certo. A gente não precisa de fazer obras, usar instrumentos do diabo para ganhar o filho do diabo. Não precisa, irmãos. Deus é muito mais criativo, né? Não é? Olha, cada coisa, né? Não dá para acreditar. Eu tive, o Felipe contou essa história de Zezinho e eu tive que orientar esse irmão. Bom, vamos lá agora, irmãos, aqui na parte dos resumos, né? Eu quero mostrar para vocês. Espera aí. Deu um probleminha aqui, só um minuto, vou abrir para vocês. Eita, não está abrindo, só um segundinho. Não sei por que não está abrindo. Só um minuto, irmãos. Não estou conseguindo abrir. Pastor, meus irmãos, caiu aqui, né? Não abriu, não. Caiu aqui, né? Caiu o meu, não caiu? Eu consigo te ouvir e ver, mas se o senhor está colocando alguma coisa, eu não estou vendo. Agora não veio nada, não. Eu não consegui mexer aqui, deu uma travada aqui. Eu não sei se foi a minha internet, irmãos. Eu vou tentar compartilhar de novo. Na verdade, caiu minha internet, por isso que eu não estava conseguindo. Vocês estão aí, né? Então, bom, vamos ver agora. Sim. Enquanto o senhor está abrindo, só tirar uma dúvida. Semana que vem já é prova ou na outra semana? Semana que vem é prova. Ok. Tá? Vou... Aqui, ó. Adoração, conseguiram ver? Tá carregando. Deu problema de novo. Agora apareceu. Então, aparecendo. ele tá dando umas travadas aqui, meus irmãos. Conseguem ler? Tá pequenininho, mas... Curva a imagem, né, para mim. Pequeno, talvez, não sei. Eu tô tentando aumentar e não tô conseguindo aumentar. Sabe quando você tenta aumentar? A letra, né? Aqui, eu tava também, desculpa, irmãos. Eu tava no padrão errado. Vamos ver se agora vai. Deixa eu só ver. Aí. Agora sim. Então, vamos ler rapidinho, né?
para a gente poder... pode ler, então, o irmão que tiver com mais facilidade, tá bom? Adoração. O termo adoração às vezes é aplicado a tudo na vida cristã, e disse corretamente que tudo em nossa vida deve ser um ato de adoração. E tudo que a igreja faz deve ser considerado adoração, pois tudo que fazemos deve glorificar a Deus. No entanto, neste capítulo não estou usando a palavra nesse sentido abrangente. Ao contrário, uso da adoração em sentido mais específico para referir-me às músicas e às palavras que o cristão dirige a Deus, em louvor. Juntamente com a atitude de coração que acompanha tal louvor, especialmente quando os cristãos se reúnem. Visto que os capítulos dessa parte do livro tratam da doutrina da igreja, é apropriado dar atenção neste capítulo às atividades de adoração da igreja reunida. Então, o autor ele está trabalhando bastante aqui essa questão mais da liturgia propriamente dito, né? Ele foi claro na afirmação dele. No entanto, você pode ver que eu trabalhei na liturgia mais abrangente. Até mesmo para não cairmos naquela questão de que a adoração está ali só no momento da música. Fiz questão de abranger isso, para fugir um pouco com essa ideia, talvez, que a gente já tem, tá bom? Então, continua lendo para nós a definição e propósito da adoração, a gente já viu, mas pode ler, Dil? Adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença, com a nossa voz e com o nosso coração. Nessa definição, podemos observar que adorar é um ato de glorificar a Deus. Apesar de se esperar que todos os aspectos da nossa vida glorifiquem a Deus. Essa definição específica que acabou aqui. Essa adoração específica... Isso, que a adoração é algo que fizemos especialmente quando entramos na presença de Deus. Quando estamos conscientes que cultuamos de coração e quando louvamos com a voz e dele falamos para que outros ouçam. Paulo incentiva os cristãos de Colossos, dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 1:3-16. Colossenses 3:16. Podem ver que Paulo recomenda a canção, mas eles mesmos no Novo Testamento, com exceção de Paulo, que lá em Romanos e algum outro texto faz uma citação mais poética, no Novo Testamento a gente não tem nenhum livro poético, olha que interessante, né? Mas porque a adoração fazia parte do cotidiano de cada cristão. O ato de louvar a Deus, de dar graças. Assim como na semana passada eu mencionei que a oração tem várias características e várias divisões, a adoração também tem várias divisões. E então o que acontece, que pode ver que Paulo aqui, ele recomenda louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais. Dá uma ideia de cânticos misteriosos ou de manifestações espirituosas. Há um texto também lá em Efésios 5, 18 e 19 e 20, que diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem ou contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito. E o 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Ou seja, você pode ver que aqui tem a adoração, tem o salmo, tem o cântico e tem ações de graça, dando graças a Deus constantemente, ao Pai, a Deus Pai, por todas as coisas. Então,
Assim como a adoração, ela não é só a parte litúrgica, mas ela é um conjunto de várias coisas. Beleza? Até aí? Tudo bem? Felipe, entre para nós, por gentileza, as consequências da adoração genuína. Quando adoramos a Deus, no sentido descrito acima, verdadeiramente tributando-lhe glória no coração e com nossa voz, há diversas consequências disso. 1. Alegremo-nos em Deus. Deus criou-nos não somente para glorificá-lo, mas também para alegrar-nos nele e regozijar-nos com sua grandeza. Nós provavelmente experimentamos alegria em Deus mais plenamente na adoração do que em qualquer outra atividade na vida. Davi confessa que uma coisa que ele buscou acima de tudo foi, conforme disse, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4. Ele também afirma, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Ou seja, né, como a gente começou citando, e inclusive eu fiz menção da mensagem que preguei, falando sobre Judá tem que ir na frente. Davi é esse adorador conquistador. Davi tinha isso como uma meta, mas a gente vê que não era só a meta poética, porque todo grande servo de Deus, seja ele um poeta, seja ele um sacerdote, seja ele um levita, seja ele um profeta, ele acaba sendo esse adorador. Do seu jeito, da sua forma, com a sua maneira de ser. Né? Não há um padrão. Então, a gente vê que realmente é como se nós voltássemos para o ninho eterno, para um pedaço da eternidade. Enquanto eu refletia sobre essa aula de hoje e trabalhava em cima dela, eu tive alguns pensamentos que eu queria compartilhar com vocês. O Papa Gregório, ele criou aquilo que nós conhecemos como 7 pecados capitais, que vem com egoísmo, aí depois vem luxúria, glutonaria, morte, roubo, e aí vai, né? Por que é chamado pecado capital? Porque de um nasce outro, de outro nasce outro. Pensa como capital. Você tem uma casa e você compra outra casa e você aluga essa casa, é um capital. Você ganha dinheiro, você tem receita. Capital, multiplica. Quando a gente usa a expressão capital, é algo que tem valor. Pecado capital é porque tem um valor nele, que desemboca e cria outros. Nesse caso, negativo. É um valor, mas é um valor negativo. Por isso que dos 7 pecados capitais, o egoísmo é a ponta que desdobra todos os outros. Porque é no egoísmo que a gente se torna o quê? Independente. Pode ver que lá no Éden, o grande pecado nosso foi o quê? A independência. Deus disse, não faça, a gente fez. Na pessoa de Adão e Eva. Foi assim? O aguilhão da nossa vida, que é a morte, vem pelo pecado, por quê? Porque a gente desobedeceu. Em outras palavras, pode ver que quando a gente se converte, a gente torna e volta a obedecer. Porque o pecado capital, que nasce com egoísmo e desemboca em vários outros, para a gente neutralizar ele, a gente tem que mudar essa natureza pelo poder de Deus, que agora é a obediência. Assim como a desobediência gera independência, a obediência gera dependência. De quem? De Deus. Pode ver? Dependemos do Salvador, do Senhor, mortificamos a carne, andamos na contramão, porque obedecemos. Olha que interessante. A adoração, ela é um estilo de vida que nasce com a obediência. Na minha mensagem que eu citei logo no primeiro módulo, que eu falei para vocês, eu falei assim que lá na eternidade, possivelmente, depois de toda a criação,
de Deus, a irmã mais velha é a adoração. Todos os seres viventes adoram a Deus. Eles obedecem a Deus e por isso adoram. Olha que fantástico. Então, assim como a desobediência gera independência e gera pecados, a obediência gera dependência e gera adoração. Por isso que todo que obedece a Deus intensamente adora. Não tem como não adorar. E olha aqui agora falando o oposto, né? Assim como há um pecado capital que vem com a desobediência, a independência, o egoísmo, a maior bênção capital da obediência também é a adoração. Olha que interessante. A maior bênção capital, além da obediência, óbvio, mas que gera esse... Vou tentar traduzir para vocês em palavras. É o seguinte, eu obedeço, logo eu adoro. É um estilo, é uma essência. E assim como o pecado capital gera coisas más, a bênção capital gera coisas boas, que é da obediência e da adoração. Pode ver, irmãos, qual que foi a ruptura de Satanás? Ele parou de adorar. Está ligado uma coisa com a outra. Quando eu paro de adorar, eu paro de obedecer. Mas quanto mais eu obedeço, eu adoro. Está entendendo? É como se fossem irmãs, é como se fosse uma roupagem. A adoração é a roupagem da obediência. Olha que fantástico. Eu estou tentando usar figuras de linguagem para mostrar isso. E olha só que, puxa vida, fui presenteado novamente pelo Senhor. Abra comigo em Êxodo agora. Abra comigo em Êxodo 19. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Êxodo 19. A gente está falando sobre as consequências da adoração genuína. Nós alegramos em Deus, Deus se faz presente, é uma presença poderosa, o diabo cai por terra, os não crentes veem a presença de Deus. Mas olha aqui, isso é fantástico. Isso é fantástico. Os 10 mandamentos, eu falei Êxodo 19, mas na realidade é Êxodo 20. Êxodo 20. Os 10 mandamentos. A gente vê no livro de Êxodo Deus chamando o povo à obediência, chamando o povo a adorar somente o Senhor, um único Senhor, não há outro Deus. Deus chama eles a amarem a Deus, e aí Deus dá os mandamentos. Vocês já notaram que os 10 mandamentos, eu aprendi isso com um pastor, que inclusive ministra na escola Spurgeon. Aqui nos 10 mandamentos, Deus trabalha na negativa. Vocês já notaram isso? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não é? Honra pai e mãe. Geralmente Deus trabalha na negativa. Por quê? Deus trabalha na negativa se ele geralmente trabalha de forma positiva. Podem ver, Deus raramente vai trabalhar conosco nas Escrituras de forma negativa, mas por que nos 10 mandamentos ou no decálogo, na maioria das vezes, ele não terás outros deuses, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te de dia de sábado, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. A maioria é negativo, né? E aí, quando ele fala, lembra do dia de sábado, é também para você não esquecer. Ou seja, não se esqueça. Honra teu pai e tua mãe, ou seja, não desonre. Na realidade, eu aprendi com esse pastor da escola Spurgeon o seguinte, deu um branco agora o nome dele, se eu lembrar, eu digo. Ele falou assim, que quando Deus trabalha na negativa, não é porque Deus está sendo negativo, é porque Deus está preservando a espécie, não matarás. Então, Deus está sendo positivo com a espécie. Não mentirás. Deus está sendo positivo com a espécie humana. Deus está defendendo o ser humano. E aquele próprio que poderia causar o delito, que é ele próprio, que ele vai colher frutos desse delito. Então, Deus trabalha na negativa para ensinar algo positivo, que é a manutenção da espécie, que é a vida de bênção para os seus filhos. Olha que fantástico. Agora, a pérola para nós hoje sobre o tema da adoração.
Lembra que eu falei que Deus, ele realmente nos ensina desde o começo da Bíblia, Deus dá pistas de que a adoração, ela é um estilo de vida, e porque adoramos, nos tornamos conquistadores, na semelhança de Josué, do livro de Juízes, onde Judá tinha que ir na frente, na semelhança de Davi, que era o maior adorador e se tornou o maior conquistador, e na semelhança de Jesus, o maior adorador de todos, e por isso redimiu a história. Pois é, aqui, logo no primeiro mandamento, qual é a máxima que Deus deixa aqui? É o quê? É a preservação da adoração ao único e verdadeiro Deus. Ele trabalha, não faça ídolos, não idolatre alguém. Ele trabalha no negativo da idolatria, e aqui abre aspas, idolatria é tudo que substitua a Deus e a sua glória, fecha aspas, porque é a preservação da adoração a Ele. Olha que fantástico. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Em todos os outros mandamentos, Deus vai falando de forma negativa, e aqui também, porque aqui no primeiro mandamento, Deus está preservando não a espécie, mas a Ele. Porque Deus sabe que quando quebramos o ciclo da adoração, não adianta fazer mais nada. Perceba como que a obediência e a adoração, elas estão entranhadas na semelhança da alma e do espírito, estão entranhados. Porque quem adora obedece, e quem obedece adora. Fantástico isso, fantástico. Por isso que Deus vem e diz, Êxodo 21, e Deus falou estas palavras: eu sou Deus, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Aí aqui já entra por terceiro. Perceba, o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, ele está trabalhando na negativa para que ele está preservando ele. Porque ele sabe que no dia que nós colocarmos qualquer coisa que não seja ele, a nossa vida está arruinada. Não farás para ti nenhum ídolo. Deus está dizendo, não crie nada que me substitua. Não faça outros deuses e não crie nada. De nenhuma forma, e nem de imagem do que há nos céus. Perceba que Deus está dizendo o seguinte: se Deus pudesse se revelar para nós, não faça um busto nem mesmo de mim, porque os seus corações são idólatras. E como aprendemos no passado, a idolatria, ela é inflacionária, ou seja, ela não tem limite. É que nem os ciúmes, quanto mais a gente idolatra, mais a gente quer idolatrar. Por isso que Deus fala, age de uma forma onde tem uma ruptura. Porque quando Deus ele dá o primeiro e o segundo mandamento, ele está preservando o nosso coração de adorador. Por isso que no Velho Testamento, geralmente Deus, quando vai repudiar o povo, ou Deus vai falar que o povo errou, geralmente Deus diz, vocês viraram idólatras, vocês criaram postes e ídolos. Vocês conseguiram compreender a ideia? Deu para entender perfeitamente? Deu? Alguma dúvida sobre isso? Né? Então, é a preservação da adoração ao único Deus. Por isso que a idolatria é tão feio a Deus, ela é tão nojenta a Deus, porque naturalmente não obedeceremos. Lembra que eu falei? Os pecados capitais, o egoísmo, a independência, vem os pecados, a obediência, a dependência, vem a adoração. É a bênção capital. A bênção capital da obediência, da dependência é a adoração. E quando eu adoro, eu não tenho como colocar ninguém nem nada no lugar dele, porque eu só vejo ele, eu só sirvo a ele. Eu não o sirvo pelas circunstâncias, mas eu sirvo pela essência, pelo estilo de vida. Por isso que adorar
é uma prática em amor por meio da nossa devoção e por meio da nossa paixão em todos os atos da nossa vida, tendo poesia ou não. Deu para entender essa questão do primeiro mandamento e do segundo mandamento? Ficou claro mesmo? Querem comentar alguma coisa? Interessante com relação a isso, e por isso que Cristo fala que toda a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo, e a gente começa o decálogo com Deus dizendo para que não se adore outros deuses, né, como o Senhor mesmo disse. E se a gente parar para analisar os outros mandamentos, ele vem na direção de nós não ferirmos ou de nós não furtarmos o próximo. Então, por isso que eu gosto sempre de falar que a nossa adoração a Deus é na direção, é amar a Deus, mas também na direção do próximo. Aquilo que eu faço bem para o meu próximo, eu adoro a Deus. O maior momento de adoração que eu vejo nas Escrituras é quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, em que aquela pessoa é agredida, é roubada, e o samaritano vai ali, cuida das suas chagas, né? E a gente tem ali os religiosos passando, o religioso, né? Vamos colocar na figura de hoje o teólogo, né? Um grande figurão da religião, um levita, né? Um grande cantor, um músico gospel, e a gente tem um samaritano, aquele que muitos desprezam, mas tem o seu olhar voltado ao próximo, na ferida do próximo, levantar o próximo do chão. Isso ali é um palco, é um altar de adoração a Deus, quando a gente direciona a nossa vida, o nosso olhar para o nosso próximo em amor, em adoração a Deus, né? Exatamente, filho. Colocou muito bem, é isso aí. Pode ver que é isso aí. Por isso que até quando eu preguei naquela minha mensagem sobre um adorador, eu disse assim, a adoração, ela não é eterna, mas ela nasce na eternidade. Quando os seus servos santos, divinos, seres divinos, anjos, arcanjos, adoram, porque obedecem. E por isso que nós, quando fomos criados por Deus no jardim com Adão e Eva, eles obedeciam, logo adoravam. Por isso que a adoração e a obediência estão entranhadas, porque, de fato, não tem como eu adorar a Deus sem obedecê-lo, logo eu expresso a Ele amor e ao próximo. E uma outra coisa sobre isso, né? Não sei se os irmãos já aprenderam, mas os 4 primeiros mandamentos é uma relação vertical, eu e Deus. E os outros 6 mandamentos são uma relação com o próximo. Por isso que a síntese do amor não tem como você desvincular. Olha que interessante. O Felipe colocou bem. Quem ama, obedece. Quem ama, adora a Deus. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Não tem como você separar, por exemplo, na semelhança do filho do samaritano, que ele assistiu, ali é um ato de amor, de compaixão. Mas foi um ato de adoração. Pode ver, está entranhado. Há uma união, há uma grandeza. A obediência leva à adoração, que leva ao amor, que leva à solidariedade, que leva a essa relação com Deus e com o próximo. Por isso que quer romper um pecado, começa a adorar. Não tem como adorar e não obedecer. E não tem como não obedecer genuinamente e não adorar. Se eu obedeço genuinamente e não adoro, então eu não estou obedecendo genuinamente. Eu acho que estou. Se eu adoro e não obedeço, mas a minha adoração ela é emotiva, ela é inflamada, mas não está tendo obediência, então não é uma genuína adoração. Porque a minha verdadeira obediência remeterá à adoração e a minha verdadeira adoração remeterá à obediência. Pode ver que Lúcifer, no momento da sua ruptura, ele perde o quê? A adoração a Deus, ele adora a si. Até no dia da minha mensagem eu falei sobre aquela citação de Filipenses, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é fato. Ali é uma declaração do senhorio, mas não é uma declaração de adoração espontânea. Satanás reconhece que Deus é o Senhor e contra isso ele não pode fazer nada. Mas se você perguntar se ele adora a Deus, claro que não, ele adora ele mesmo, né?
Ele não pode negar o senhorio. Ele não pode. Mas a gente sabe que ele não nega o senhorio, porque ele está sujeito a essa ordem, a esse poder divino. Mas ele não adora. Ou seja, dizer que Jesus é o Senhor, mas eu não o adorá-lo, então quer dizer, se eu digo que ele é Senhor, não sei se vocês estão entendendo. Entendeu? Então, tá dando para entender? Se eu digo que ele é Senhor, logo eu também o adoro. Eu o adoro espontaneamente, porque a adoração, ela nunca é um ato de opressão, de subjulgamento. Compreenderam? Tudo bem? Querem comentar mais alguma coisa? Sim, compreendemos. Se o senhor me permite, eu estava olhando aqui, avaliando a definição do Gruden, né? E lembrei de Isaías 42. Na definição do Gruden, né, ele diz: adoração é a atividade de glorificar a Deus, ele dá sequência, mas o texto de Isaías, ou o texto de Isaías, melhor dizendo, 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ou seja, deixar claro que ele é Senhor, logo motivo, aliás, aquele a quem devemos adorar, e ele deixa claro que essa glória não cabe a outro, senão somente a ele. Sim. E pode ver que por essa razão o texto sagrado em toda a Bíblia mostra que a adoração ela é imprescindível. Por isso que eu falei que assim como há os pecados capitais, há uma obediência capital que tem a ver com a adoração, como esse carro-chefe, juntamente com essa obediência. Tá bom, meus irmãos? Então, eu queria deixar isso com vocês e agora vamos ler aqui o texto, né? A gente acabou de ler essa parte, né? Vamos lá, continuando aqui. Pode continuar a ler para nós, Felipe. Deus alegra-se em nós. O que Deus faz quando o adoramos? A impressionante verdade das Escrituras é que, enquanto a criação glorifica a Deus, ele também alegra-se nela. Quando Deus fez o universo no princípio, contemplou tudo com alegria e viu que era muito bom. Gênesis 1:31. Deus tem alegria especial nos seres humanos aos quais ele criou e remiu. Isaías lembrou ao povo do Senhor. E aqui não veio o texto bíblico, mas não tem problema. E a adoração é o reencontro conosco na casa do nosso Pai. Por isso que, irmãos, adorar é muito mais do que cantar. Adorar é um estilo de vida, adorar é literalmente apaziguar o nosso coração, acreditar que tudo está em harmonia, está no controle, está nas mãos dele. E pode ver que a gente, na adoração, é como se a gente entrasse numa fração da eternidade, né? A gente volta para a casa do Pai. Continua para nós, filho? Aproximamo-nos de Deus. A maravilhosa realidade invisível da adoração na nova aliança. Na antiga aliança era possível aproximar-se de Deus só de maneira limitada através das cerimônias do templo. Na verdade, a maior parte do povo de Israel não podia entrar no próprio templo, mas tinha de permanecer no pátio. Até mesmo os sacerdotes podiam adentrar apenas ao átrio externo do templo, o lugar santo, quando estavam designados para tal tarefa. Mas no recinto mais interior do templo, no Santo dos Santos, ninguém podia entrar exceto o sumo sacerdote, que o fazia apenas uma vez por ano. Hebreus 9, 1-7. E aqui fica o que eu falei de Jesus, o maior conquistador, era o maior adorador, ele conquista, redime a história, redime todo o cosmo e abre a porta do céu. Por isso que o Novo Testamento é, para nós, irmãos, que temos o conhecimento dos feitos de Jesus, das conquistas de Jesus, de adentrar diante do Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus, é inexplicável. E é por isso que o diabo tenta distorcer a adoração da igreja, roupar de nós a adoração, levar a gente de sermos adoradores a apenas sermos o quê? Religiosos,
Agora, é claro, irmãos, assim como tudo, nós temos o lado individual e coletivo, podem ver que a gente está tratando disso na igreja, é a adoração na igreja, porque a adoração na igreja, ela é pedagógica. Pode ver que Deus levanta Davi no povo de Israel, para ele ser o quê? Uma referência no povo. A adoração na igreja, ela é poderosa, e a adoração entre os cristãos, na sua pessoalidade, na sua individualidade, é poderosa, mas quando todos tomam conhecimento disso, se torna poderoso, como você disse há pouco de Nabucodonosor, pela vida de adoração de Mesaque, Sadraque e Abidnego. A adoração, ela é grandiosa em todos os aspectos. Por isso que a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima da gente, é porque a gente volta para o ninho do Pai. Pode ver que por isso que eu mencionei que ela não é eterna, mas ela vem da eternidade e ela vai voltar para a eternidade. Deus é amor. O amor tem características eternas. A adoração não tem características eternas, mas ela nasce na eternidade. E ela volta para a eternidade junto com toda a criação, na semelhança do amor. Podem ver que a fé fica aqui na terra. A esperança fica aqui na terra. Mas a adoração, ela tem características eternas. Olha que fantástico. Pode ver que a obediência nossa também para aqui na terra. Porque lá no céu você não vai precisar mais necessariamente ter dúvida entre obedecer ou não. Lá você só vai obedecer. Perceba que como há uma nova roupagem, parece que na terra é a obediência, que tem a ver com a adoração. Na eternidade é a adoração, porque a gente já estará obedecendo plenamente. Podem ver que na citação de Paulo, em 1 Coríntios 13, ele descreve que o amor é superior à fé e à esperança, porque a gente usa fé e esperança aqui. A gente usa obediência aqui. Mas podem ver que os anjos adoram. E a gente vai fazer o quê? Lá, adorar. É por isso que eu disse que no primeiro e segundo mandamento, nessa afirmação negativa, logo depois da revelação, que Deus deixa bem claro, dizendo que eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Ou seja, eu existo, somente eu e mais ninguém. Deus deseja que o adoremos, porque quando adoramos a Deus, é como se a gente mergulhasse novamente na eternidade, desfrutasse daquilo que acontece na eternidade. É por isso que a gente encontra esse descanso, e Deus se aproxima de nós e nós de Deus, porque a adoração estava em algum momento antes da criação do homem, e quando a gente for redimido para sempre, a gente irá adorá-lo para sempre. Pode ver que as citações do Apocalipse deixam claro que todos adorarão com palmas nas mãos, com júbilo, com harpa, com canto, seres viventes, prostrando. Podem ver que a síntese e o resumo da nossa vida é adorar. É adorar. Por isso que isso é fantástico. Eu queria gastar essa aula hoje para a gente fechar assim, de uma forma inesquecível, porque a gente está tratando das doutrinas da igreja, e em tese a igreja tem que ser uma igreja adoradora. Não só musical, mas também muito mais do que musical. Temos que ter esse lado músico, esse lado bonito, de atrativo, mas a gente precisa ter essa essência, porque o resumo da nossa vida é a adoração. Tá bom? Eu vou interromper agora aqui de novo. Mais alguma dúvida? Irmãos, querem comentar mais alguma coisa? A gente tem que lembrar que as pessoas, nós como, quer não, formadores de opinião, né? E somos aqueles que muitas vezes pregam na igreja e tudo mais, ou ensinam na escola dominical, ensinar as pessoas, porque ficou tão fixada nessa ideia de música relacionada à adoração, e ficou tão quase que encralacrada essa ideia na cabeça das pessoas, que a gente tem que lembrar que nem todos são músicos ou musicistas, mas todos têm que adorar. Sim. Não é? Então,
É fazer com que as pessoas entendam a máxima que Jesus falou, a mulher samaritana. Chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. É em espírito e em verdade. É em todo lugar. É em tempo e fora de tempo. Por isso que ser um servo de Deus é ser um adorador. E não tem como obedecê-lo sem adorá-lo ou adorá-lo sem obedecê-lo. Um pouquinho antes de você entrar, eu fiz uma reflexão, aquelas breves reflexões que eu faço, sabe? Depois dei uma assistidinha lá, mas a síntese foi exatamente essa, filhote. Pode ver que Deus procura o quê? Deus não procura pastor, Deus não procura ministro, Deus não procura cantor, Deus não procura rico, sábio, Deus procura adorador. Ó a pista, lembra que eu falei no início? Ó a pista. Judá tem que ir na frente, irmãos. Porque quem adora, obedece. Quem obedece, adora. Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Pode ver que depois Deus vai falar sobre o filho pródigo, sobre a dracma, sobre a ovelha perdida, porque ele quer salvar, Deus quer salvar. Mas, em tese, Deus está procurando salvar o pecador para transformar a sua criação da forma pela qual ele sempre desejou, que era uma criação que o adore. E o adore. Uma coisa interessante, pastor, que me veio agora, se a gente parar para prestar atenção, somente na verdadeira religião, que é essa religião que adora ao Deus verdadeiro, é uma adoração que ela está relacionada com o amor. É uma relação de amor em adoração. Eu escolho adorar a Deus em amor, porque eu o amo. Sim. Eu não sou obrigado a amar a Deus ou a adorar a Deus, como as outras religiões pagãs ensinam ou induz a pessoa a fazer. Se eu não fizer isso ao ídolo tal, eu vou receber tal consequência. Ou seja, ela é induzida pelo medo, pelo engano, a fazer determinadas ações em adoração àquela imagem ou àquele demônio, porque são demônios mesmo, né? Se eu não fizer, eu não tenho isso. Da mesma forma, os católicos, por exemplo, se eu não cumprir com os 7 sacramentos, eu não tenho a salvação praticamente. Mas quando nós conhecemos ao Deus verdadeiro, a nossa relação de adoração a Deus é em amor, porque eu escolho adorar a Deus em amor. Por isso que a diferença de adorar o Deus verdadeiro é essa. Por isso que Deus se alegra, porque nós o escolhemos o adorar. Né? Quando Adão e Eva pecam, eles saem do momento de adoração, eles escolheram a si mesmo, o próprio ego, e esqueceram do Deus vivo. Eles viraram as costas para o Deus vivo. Virar as costas para o Deus vivo, ou seja, você deixou de adorar. Exatamente. Exatamente, filhote. É por isso que a questão do amor, né, como você bem citou, não tem como. Se eu obedeço e o adoro, é porque eu estou no caminho do amor. Se eu estou no caminho do amor, eu o adorarei e eu o obedecerei. Sempre será um ciclo inquebrável. Não tem como quebrar, né? Muito bem, parabéns. Eu vou parar a gravação aqui, tá, irmãos? E a gente vai para o último bloco.